Olá, tô chegando com mais um papo com a Cláudia. Vamos de fofoca, que isso é o que interessa. Se tem fofoca, tem eu para contar para vocês, porque você está de papo com a Cláudia. Você está de papo comigo. Então vou aqui relatar um caso inusitado, gente. Esse vocês não sabiam não, né? Mas eu acho que tem alguém aí que já ouviu falar quase uma história aí parecida por aí. Então, gente, se vocês têm um caso aí, uma fofoca, me chama no meu direct e manda para mim, porque eu vou contar aqui no canal, tá bom? Vamos atualizar, vamos deixar esse povo atualizado das fofocas que passa no dia a dia e os perrengues que nós pobre passa. É ou não é, gente? Então, eu vou contar, gente, de um caso de um pastor. Esse pastor, gente, acho que era pastor só no nome, né? Porque ligeiro era ele. Então, gente, chegou aqui no canal. É para contar? Então vamos contar. Só não vamos dizer o nome do santo, mas vamos falar dos milagres. É ou não é? Então, gente, vou contar. Esse pastor, ele, suas idade de 36 anos por aí, ele sempre gostava de pessoas com mais idade do que ele, né? E ele era casado já com uma mulher e ela tinha uma idade a mais do que ele. Ele gostava assim, vamos dizer, de coroa, mulheres maduras, né? Aí o que acontece? Só que a igreja cheia, ninguém desconfiava de nada, mas esse pastor, gente, dava os pulinhos dele lá fora. E ele ia atrás de quê? Pois é, de prostituta, garota de programa. Só que ninguém daí não desconfiava. Vocês viram o caso do padre, que ele gostava também, né, de garota de programa, mas ele gostava não. Era só dessa que ele queria, né? Se tem das outras, eu não sei, mas esse caso aí era só com essa garota mesmo, que ela contou aqui para nós. Só que esse pastor, gente, esse caso é quase parecido, mas assim, ele gostava das mulheres com mais idade, das garotas, né, de programa, que tivesse as idades maior do que a dele. Então, assim, dos seus 45 acima. E ele conhecia muito bem um ponto no qual ele foi, não foi, ele ia lá e jamais nem os fiéis da igreja dele desconfiava, nem a esposa, porque ele mantinha esse relacionamento nas escondidas. Só que vocês não sabem, ele pegava uma, pegava outra. Cada vez que ele fazia programa, ele dava um calote. Olha, eu vou pagar, isso vou pagar depois, vou pagar depois. Até que ele pegou uma doida, gente, que a doida começou a seguir ele aonde ele morava. E quando foi certo dia, quando ele foi para a igreja, tava lá. Gente, quando ele pegou no microfone, aí e a prostituta entrou lá, né, atrás do dinheiro dela e falou assim: pague meu dinheiro, seu caloteiro. Você acha que os meus programas são de graça? Você já está me devendo R$ 3.000 e eu quero que você me pague, gente. Ela foi aquele pega pra capar dentro da igreja. É óbvio que a mulher dele não sabia. Uns, gente, acreditaram. Outros não, porque no caso desse, né, todo mundo, porque via a conduta dele que era muito diferente, era um cara assim muito conservador, entre aspas, né, mas que ele gostava de dar um pulinho fora. Até, gente, que ela foi lá, deu esse barraco e desmascarou, porque esse pastor, que de pastor não era nada, era um lobo vestido numa pele de ovelha, e disse que também ele foi, teve outra, pegou mais outra também. Teve um pega pra capar dessa outra também, gente. Esse caso desse pastor, olha, eu nunca vi uma coisa dessa, né? Tem gente assim, gente, que não nasceu para ser pastor, não condeno todo mundo. Se é fofoca, tá aqui no canal, a gente estamos aqui para contar os casos inusitados que os pobres passam. Ele não tinha dinheiro, acho que a igreja dele não estava dando muito dinheiro para ele, tá devendo tanto assim, mas, né? Porque tem igreja que dá dinheiro, dava para ele pagar. Se ele não queria ser descoberto, era melhor ele ter pagado, porque, né? Então, vou falar uma coisa para você, gente. Faça isso não, viu? Se você tem sua profissão, não importa do que seja, não faça não. Pague. Pare de ser caloteiro, porque você vai ser envergonhado, seja lá aonde for, porque esse pastor foi bem na hora que ele estava no culto, todo santinho, todo bonitinho, todo no ternozinho, e a prostituta foi lá, matou ele de vergonha, né, gente? E hoje ninguém sabe dele, mas a esposa dele tá aí, solteira, sem ele, porque ele mesmo destruiu o próprio casamento.
destruiu a crença dele, né? O povo não quis mais. Eu acho que nessas alturas do campeonato também já deve ter fechado a igreja, porque esse sacerdote aí, né, deve ter caído fora. Ninguém quis, então foi expulso porque ninguém aceita. Se é de uma igreja católica, né, eles são expulsos porque eu já frequentei a igreja católica. E se as igrejas evangélicas, com certeza, eles também expulsam ou deixam de banco, não sei. Então, fica aí, né, gente? Cada coisa que a gente vê, cada fofoca. Por isso que eu falo para vocês, o que tem de fofoca aqui nesse... Gente, se eu for contar todo dia diferente, vai falar da vida de todo mundo. Mandou aqui, nós fala, gente. E vou trazer cada dia mais fofoca para vocês, porque quem gosta de contar fofoca tá aqui. Aqui no canal, gente, todo mundo gosta. É, né? Então, tchau para vocês. Não esquece de compartilhar, tá, gente? Compartilha, joga aí no WhatsApp de vocês, joga no grupo aí, gente, tá bom? Vamos fazer crescer esse canal e não esquece de seguir e ativar o sininho e não esquece de deixar o seu like, porque você vai me ajudar muito no meu canal. Tchau!